uma mulher rica, uma mansão cheia de convidados, uma festa luxuosa e, no meio disso tudo, uma empregada simples, silenciosa, com um talento que ninguém ali imaginava. Mas bastou uma frase, uma ordem diante de todos para transformar aquela noite em um espetáculo de humilhação. O que a patroa não sabia é que quem ela queria envergonhar ia fazer todos se calarem. Fica até o final, porque a lição que essa patroa recebeu, você vai levar para a vida. O portão da mansão se abria lentamente, como se até ele tivesse aprendido a se comportar com elegância. Do lado de fora, carros importados. Do lado de dentro, mármore brilhando sob pés que jamais se sujavam. Tudo naquela casa parecia ter sido escolhido para impressionar, mas era Dona Sílvia quem realmente fazia questão de ser o centro. Alta, elegante, sempre perfumada e com roupas impecáveis, ela andava pela casa como se fosse uma rainha. Seus passos eram firmes, seu olhar sempre julgador. Tudo tinha que estar do jeito dela. A mesa, as almofadas, o silêncio, principalmente o silêncio. Naquela casa, ordens não eram gritadas, eram dadas com o olhar. E ninguém sabia ler esse olhar melhor do que Joana. Joana era o oposto de tudo ali. Morena, de traços simples, mãos marcadas por anos de serviço. Vinha de longe, da periferia. Entrava pela porta de serviço antes que os primeiros convidados acordassem. Saía quando a noite já havia virado madrugada. E mesmo assim, todos os dias, sorria com gentileza. Ela não falava muito. Fazia seu trabalho em silêncio, com capricho. Sabia a hora certa de sumir da sala e a hora de reaparecer com o café quente. Não tinha luxo, mas tinha dignidade. Não tinha joias, mas carregava nos olhos uma delicadeza que nenhuma pedra brilhante alcançava. Enquanto Dona Sílvia desfilava por entre os móveis, como se a casa fosse um cenário montado para ela, Joana estava sempre no fundo, limpando, ajeitando, ouvindo. Na sala principal, um piano de cauda ocupava lugar de destaque. Negro, polido, reluzente, mas nunca usado. Era apenas mais um objeto decorativo. Joana passava o espanador ao redor dele com cuidado. Não ousava encostar nas teclas, mas às vezes, quando ninguém via, murmurava melodias antigas, quase como um segredo sussurrado. Aquele piano despertava lembranças. Do tempo em que seu pai tocava sanfona e a mãe cantava com ela sentada no colo. Foi a mãe quem ensinou suas primeiras notas, num teclado emprestado. Mas a vida atropelou a música, e agora o que restava era um carinho guardado que voltava de vez em quando, nas horas mais silenciosas do dia. Certa manhã, enquanto arrumava a cristaleira, Joana ouviu vozes vindo do andar de cima. Dona Sílvia falava ao telefone. Estou organizando um jantar só com gente de peso, senadores, artistas, investidores. Vai ser uma noite inesquecível. Ela desceu as escadas em seguida, ajustando os brincos, e cruzou o olhar com Joana. Espero que tudo esteja perfeito. Sim, senhora. As taças de cristal, as velas e o piano. Quero ele limpo e reluzente. Vai ser o centro da sala. Joana assentiu, mas por dentro algo se apertou. Naquela noite, enquanto finalizava os doces na cozinha, ouviu o som das teclas sendo testadas. Um técnico havia vindo afinar o piano. Coisa rara. Joana olhou de longe. O piano estava aberto, preparado. Ela não sabia por quê, mas sentiu um arrepio estranho, como se algo tivesse mudado de lugar sem fazer barulho. Como se um vento diferente estivesse prestes a entrar por aquela casa. E no alto da escada, como uma figura que observa uma peça prestes a começar, Dona Sílvia contemplava tudo em silêncio, com um sorriso leve no rosto, frio, calmo, calculado. Na noite seguinte, a mansão estava iluminada como nunca. Lustres reluziam, castiçais acesos, trilha suave preenchendo os corredores.
Convidados bem vestidos conversavam entre taças de vinho e risadas abafadas. Era a noite que Dona Sílvia vinha planejando há semanas, e nada poderia sair do controle. Joana, como sempre, se mantinha discreta. Vestia o uniforme limpo e alinhado, cabelos presos com simplicidade, passos leves entre a cozinha e o salão. Trazia bandejas com bebidas, recolhia pratos com discrição. Evitaria a sala principal o máximo que pudesse, mas Dona Sílvia a observava de longe. Cada movimento, cada gesto, como quem aguarda o momento exato para puxar o fio do espetáculo. Durante o jantar, o ambiente era dominado por conversas importantes, investimentos, política, viagens internacionais. E no meio daquele mundo de aparências, o piano estava lá, no centro do salão, aberto, afinado, reluzente. Foi quando Sílvia se levantou, batendo levemente a taça com o talher. Meus queridos, antes da sobremesa, eu tenho uma surpresa especial para vocês. Todos silenciaram com atenção. Joana, que recolhia pratos no canto, parou ao ouvir o tom da patroa. Já conhecia aquela voz. Era o mesmo tom que usava antes de envergonhar discretamente uma funcionária por deixar uma taça fora do lugar. A Joana, minha empregada, tem um dom escondido. Sabem aquela moça que está sempre passando despercebida? Pois é, ela sabe tocar piano. Alguns convidados riram com surpresa. Outros trocaram olhares confusos. Joana congelou. Venha, Joana. Todos querem te ouvir tocar. Ela se virou devagar, segurando ainda um prato na mão. Senhora, eu agradeço, mas não é o momento. Eu só estou aqui para servir. Sílvia sorriu, mas o sorriso era cortante. Ah, não seja modesta. Você mesma me disse há algum tempo atrás que sabia, não foi? Joana tentou manter o controle. Eu prefiro não, senhora. Com todo respeito. Foi aí que o tom mudou. O sorriso sumiu. A sala se calou. Você trabalha na minha casa, não trabalha? Então é só obedecer. As palavras cortaram como faca. Não foram gritadas, mas o peso foi maior que um tapa. Os convidados se entreolharam, alguns constrangidos, outros curiosos. Joana sentiu os olhos de todos sobre ela, o coração disparado, o rosto queimando. Queria sumir, desaparecer entre os móveis, mas as pernas se moveram, quase por reflexo. Caminhou lentamente até o piano, os passos ecoando na sala silenciosa. Sílvia ainda teve tempo de lançar o golpe final. Vamos ver se ela toca melhor do que limpa, né? Uma risada abafada ecoou. Alguns convidados tentaram rir por educação. Outros abaixaram os olhos. Joana chegou ao piano. Sentou-se devagar. O silêncio era ensurdecedor. Ela olhou as teclas, as mesmas que um dia aprendeu a tocar com carinho, as mesmas que agora pareciam um campo de batalha. Respirou fundo, mãos trêmulas, olhos marejados, mas não ia fugir. Não naquele momento. Os dedos dela pairou sobre as teclas e a sala inteira contida, no mais absoluto silêncio, esperando o que ninguém sabia, mas todos iriam lembrar. Joana fechou os olhos. A sala estava muda. Ela sentia cada olhar grudado nela. Sentia o peso da vergonha ainda pulsando no peito. Mas ali, diante daquelas teclas que um dia foram abrigo, ela respirou fundo e deixou os dedos encontrarem o caminho. A primeira nota soou tímida, solitária, quase como um pedido de desculpa àquela sala. Mas logo veio a segunda e a terceira, e juntas elas começaram a formar algo, uma melodia suave, dolorida, linda. As conversas cessaram, os risos se calaram, as taças pararam no ar. Ninguém esperava. Ninguém estava pronto. Joana não tocava mais por obrigação, nem por vingança. Ela tocava porque a música era o que restava dela, que ninguém ali tinha o poder de tirar. E enquanto seus dedos deslizavam pelas teclas, algo se transformava. A música crescia, ganhava força, cor, alma.
Um lamento que virava esperança, uma dor que virava beleza. Os olhos de alguns convidados se encheram d'água. Outros olhavam em silêncio, tomados por um respeito que não sabiam explicar. Sílvia, sentada em sua cadeira dourada, sentia a atenção se deslocar. Ninguém mais olhava para ela, ninguém mais esperava seu próximo comentário. O centro da noite agora era Joana, a empregada, a invisível, a que ela tentou humilhar. O rosto de Sílvia endureceu. Tentou rir, tentou cochichar algo com a mulher ao lado, mas não havia espaço. A música preenchia tudo, não era barulho, era presença. Joana tocava de olhos fechados. Cada nota saía do fundo da alma. Ela nem percebia mais onde estava. Não via o luxo da sala, não via os rostos ricos, só via sua mãe, sorrindo, seu pai tocando sanfona no quintal, a infância que ela teve que abandonar. Ela terminou com um acorde suave, e por um instante, o mundo parou. Um silêncio profundo tomou o lugar, daqueles que só a verdade consegue causar. Até que veio o primeiro aplauso, depois o segundo, e então a sala inteira se levantou. Aplausos longos, aplausos sinceros. Joana não sorriu, apenas abaixou a cabeça e se levantou. Não havia mais nada a dizer. Nenhuma palavra daria conta do que ela havia mostrado. Sem esperar nada, sem olhar para ninguém, ela atravessou a sala. Voltou para a cozinha, com a mesma leveza com que sempre andava, mas com um novo silêncio. Um silêncio que dizia: agora vocês me viram. Na sala, o piano ainda vibrava no ar, e entre os convidados, um homem observava com atenção. Elegante, discreto, com um olhar emocionado. Se levantou devagar, pediu licença e foi atrás dela. Joana enxugava as mãos com um pano de prato, tentando conter as emoções, quando ouviu a porta da cozinha se abrir. Com licença, ela se virou. Era o homem, terno azul marinho, cabelos grisalhos, olhar firme. Seu nome é Joana, certo? Sim, senhor. Eu sou Henrique, diretor do Instituto de Música Popular Brasileira. Ela ficou sem reação. O que você fez ali não foi só bonito, foi verdadeiro, profundo. Você estudou onde? Joana sorriu, sem graça. Nunca estudei. Aprendi com minha mãe, em casa. E parei muito cedo. E mesmo assim, você tocou como poucas pessoas que eu já vi. Ele tirou um cartão do bolso. Eu não costumo fazer isso em festas, mas hoje foi diferente. Quero te convidar para trabalhar comigo. Como professora no projeto social do nosso instituto, Joana arregalou os olhos. Professora? Sim. A gente ensina música para jovens da periferia. Precisamos de gente como você. Gente que ensina com o coração. Ela levou a mão à boca, sem acreditar. Eu não sei o que dizer. Diga só que sim. Dona Sílvia entrou na cozinha bem nesse momento. Está tudo bem aqui? Disse com a voz doce, mas o olhar nervoso. Henrique virou-se com elegância. Perfeitamente. Só vim fazer um convite à sua funcionária. Sílvia forçou um sorriso. Não, foi só uma brincadeirinha. Nem imaginei que ela tocasse assim. Joana olhou para a patroa com calma, mas não respondeu. Henrique estendeu a mão. Joana segurou, e naquele aperto de mãos, ela sentiu algo diferente, como se, enfim, alguém enxergasse quem ela era de verdade. O dia seguinte amanheceu com um silêncio diferente. Joana acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. Mas pela primeira vez em anos, não vestiu o uniforme azul. Estava sentada na beira da cama simples, com as mãos no colo e os olhos perdidos no nada. Ainda tentava entender o que havia acontecido. A humilhação, o piano, os aplausos e aquele homem com um convite que parecia ter saído de um sonho distante. Na mesa ao lado, o cartão de visitas. Instituto de Música Popular Brasileira. Joana leu e releu aquele nome várias vezes. Tomou banho devagar, escolheu a melhor roupa que tinha, uma blusa branca de algodão e uma saia longa azul.
prendeu os cabelos e caminhou até a parada de ônibus com passos firmes, como quem carregava nas pernas a história da própria dignidade. No instituto, foi recebida com carinho. O lugar era simples, mas cheio de vida. Crianças corriam pelos corredores com partituras nas mãos, sons de flautas, violões e risadas preenchiam o ar. Henrique a aguardava numa sala de paredes forradas com fotos de projetos sociais. Ele sorriu ao vê-la. "Joana, que bom que veio! Ainda estou tentando entender, é de verdade isso tudo?" Henrique assentiu. "Mais do que você imagina. Já conversei com a coordenação. Queremos que você comece conosco. Primeiro como professora assistente. Depois, se quiser estudar, temos bolsas integrais." Joana sentiu os olhos se encherem. "Eu nunca imaginei. Pensei que meu lugar fosse outro." Henrique a olhou com firmeza. "Seu lugar é onde seu talento e sua coragem te colocarem. E ontem você mostrou mais do que talento. Você mostrou força." Ela assentiu, emocionada. "Eu aceito." Enquanto isso, na mansão, Dona Silvia circulava pela casa com uma inquietação que não sabia explicar. As flores estavam frescas, os tapetes limpos, tudo em seu lugar. Mas algo estava fora de controle. Desde a noite anterior, ela sentia o peso dos olhares. Alguns convidados haviam lhe mandado mensagens, elogiando Joana, dizendo que a noite foi inesquecível, mas nenhum deles falava da anfitriã. E isso a consumia. Foi quando uma funcionária lhe entregou um envelope. Não havia remetente. Era a carta de despedida de Joana. "Dona Silvia, agradeço pelo tempo em que trabalhei nesta casa. Levo comigo as experiências, mas também a certeza de que posso ser mais do que o mundo tentou me limitar a ser. Não guardo raiva, guardo a força de ter permanecido de pé. Hoje escolho um novo caminho. Com respeito, Joana." Silvia leu, releu, amassou o papel, mas não conseguiu jogar fora. Guardou em uma gaveta do quarto. Silência. Enquanto isso, Joana começava sua nova jornada. Na primeira aula estava nervosa. O piano do instituto era mais antigo, mas tinha alma. As crianças a ouviram com atenção. Ela ensinava com paciência, com leveza, com brilho nos olhos. No fim do dia, Henrique passou por ali e a observou sem que ela percebesse. Sorriu, sabia que havia feito a escolha certa. Do lado de fora do instituto, Joana parou por um instante, respirou fundo e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se inteira. Ela não havia sido salva por ninguém, não havia sido descoberta. Ela apenas se permitiu ser vista. E isso bastou. Era o início de algo novo. E desta vez, o palco não era da patroa. Era dela. A manhã seguinte chegou com um silêncio diferente. Joana não acordou com despertador, não precisou correr, nem vestir o velho uniforme azul. Pela primeira vez em muitos anos, ela não tinha que abaixar a cabeça para servir ninguém. Sentada à mesa simples de sua casa, segurava uma xícara de café com as duas mãos, olhando pela janela. O sol entrava com leveza, mas era dentro dela que brilhava mais forte. Era o dia da despedida. Dobrou o uniforme com cuidado, colocou dentro de uma sacola limpa. Não por obrigação, mas por respeito à mulher que foi ali dentro. Chegou à mansão no fim da manhã. Os portões se abriram como sempre. Mas agora havia algo diferente na maneira como ela caminhava. Passos firmes, olhar sereno e uma dignidade que não cabia mais naquela casa. Dona Silvia estava na varanda, sentada em sua poltrona dourada, cercada de flores e silêncio. Não havia convidados, nem risos, nem música. A mansão, mesmo cheia de luxo, parecia vazia. "Veio se despedir?" perguntou sem levantar da cadeira. Joana assentiu com um leve sorriso. "Vim devolver o uniforme e agradecer." Silvia a observou com certo desconforto.
Estava arrumada, como sempre, mas os olhos denunciavam um cansaço que nem o melhor creme esconderia. Agradecer? Repetiu com um tom de ironia contida. Sim, por ter me mostrado quem eu não quero ser. A resposta foi dita com doçura, mas caiu como pedra no chão de mármore. Joana entrou na casa pela última vez. Passou pelos corredores onde passou anos invisível, pelas escadas que subiu sem fazer barulho, pelo salão onde foi forçada a se expor, e acabou tocando o coração de todos. Parou diante do piano. Ele ainda estava ali, fechado, intacto, quase como se tivesse medo de ser tocado outra vez. Joana respirou fundo, passou a mão sobre a tampa de madeira e lembrou, não da humilhação, mas do momento em que transformou vergonha em beleza. Dona Silvia apareceu atrás dela, em silêncio. Você virou assunto da cidade, comentou. Todos falam da empregada pianista. Joana sorriu com educação. Hoje sou professora. Começo minha segunda turma amanhã. A patroa cruzou os braços tentando manter a pose. Você sabe que aquilo na festa não era para ser maldade. Joana virou-se olhando nos olhos dela. Mas foi. E todo mundo viu. Silvia desviou o olhar. Eu só quis entreter os convidados, fazer algo diferente, e usou minha história como espetáculo. Achou que eu iria falhar, completou Joana. A antiga empregada caminhou até a mesa de canto, colocou a sacola com o uniforme dobrado. Pode doar ou guardar. Eu não vou mais precisar. Fez menção de sair, mas parou. Sabe, Dona Silvia, por muito tempo eu achei que meu lugar era aqui, servindo em silêncio, aceitando tudo quieta. Mas aquela noite me ensinou algo. Ensinou que às vezes a gente não precisa gritar, basta tocar. E tocou fundo, em quem ouviu, e até em quem tentou fingir que não ouviu nada. Silvia se manteve calada. Joana deu um último olhar ao piano, depois caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se de novo. A senhora tentou me diminuir, mas sem querer me deu palco, e o que era para ser vergonha virou coragem. Saiu em silêncio, mas um silêncio cheio de sentido. Na calçada, o sol brilhava. Joana desceu os degraus com leveza, como quem finalmente se libertava. Enquanto isso, dentro da mansão, Dona Silvia ficou parada no meio da sala, sozinha, diante do piano fechado. Por um instante pensou em abrir, mas não teve coragem. Sentou-se no sofá e, pela primeira vez em muito tempo, ficou em silêncio, sem planos, sem controle, só com as lembranças daquela noite, o riso debochado, a ordem dada em público, os olhos de Joana cheios de constrangimento, e depois a música, a sala inteira de pé, os aplausos, o homem que ignorou sua presença e seguiu Joana, a carta de despedida. E agora, o fim. Ela levantou lentamente, aproximou-se do piano, passou os dedos pelas teclas fechadas e murmurou. Ela era maior do que eu podia ver. Do lado de fora, Joana caminhava pelas ruas simples com o coração em paz. Sabia que a jornada estava só começando. À frente dela, uma nova turma de alunos, uma nova história, mas dentro dela, a certeza de que nunca mais deixaria ninguém definir seu valor. Joana não venceu gritando. Não precisou humilhar de volta, nem provar nada a ninguém. Ela apenas tocou, com coragem, com verdade. E foi assim, sem levantar a voz, que calou todos os olhares tortos, porque a verdadeira força não está em quem comanda uma casa, mas em quem não perde a própria essência, mesmo quando tentam esmagá-la. Dona Silvia quis fazer da Joana um espetáculo de vergonha, mas acabou assistindo em silêncio o show de uma mulher que soube transformar dor em arte e humilhação em respeito. E a maior lição daquela noite não estava nas notas tocadas, estava no silêncio que veio depois. Se você gostou dessa história, deixa o seu like, compartilha com alguém especial e comenta aqui embaixo
o que achou e de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para não perder nenhuma história. Porque aqui, no Além de Narrativas, todo dia tem histórias que tocam o coração, fazem a gente refletir e mostram que por trás de cada humilhação pode nascer uma virada inesquecível. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.